Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, queria agradecer a você por estarmos aqui reunidos. Que grande alegria poder partilhar com você a palavra de Deus. Deus hoje tem uma nova motivação para nós. Ele quer nos dar a confiança. Ele quer que permaneçamos firmes, sem desistir, perseverantes, diante de tanta dificuldade, diante de todas as dificuldades que encontramos neste ano. É preciso permanecer firme. E para permanecer firme em Deus, é preciso se aproximar, próximo a Ele. E para se aproximar dele, visto que fisicamente ele não se encontra aqui, é preciso se aproximar então da sua palavra, que está hoje e que vai nos orientar. A palavra está em Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 5. Então vamos lá ler esta palavra, esta passagem, né? Que diz assim, meu irmão e minha irmã: quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos? Disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço. O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, alcançaram-nos perto de Piairote, defronte de Baal-Sefom. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito, para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa passagem é muito conhecida por todos nós, mas contextualizando, podemos dizer que o povo de Israel foi liberto por Deus, né? E o chefe, né, quem iria conduzir esse povo de Israel, seria Moisés. Ele era como se fosse o coordenador, né?
queria tirar aquele povo da escravidão egípcia, tirar aquele povo do jugo do faraó. Então eles saíram do Egito, né? E tomaram uma certa distância, uma distância muito boa. No entanto, quando o faraó deu por conta, mudou de ideia. Mudou de ideia e foi perseguir junto com seus soldados o povo de Deus, o povo de Israel. Enquanto o povo estava liberto, caminhando em liberdade, estava tudo bem. Acontece que o povo de Deus, os israelitas, avistaram as tropas do faraó de longe, já vinham chegando para capturá-los, né? Aí começou, quando mudou o evento de liberdade para uma ameaça de morte ou de prisão, eles começaram a murmurar contra Deus. Começaram a reclamar a Moisés, chegando a dizer que era preferível ficar como escravo no Egito do que morrer no deserto. Então, o que acontece em episódios posteriores é que Deus, por intermédio de Moisés, diz àquele povo que não temas, que permaneçam firmes. Como quem diz assim: deixe que eu resolva. Quando estamos ameaçados, quando estamos passando por tribulações, quando estamos passando por momentos difíceis, precisamos entregar tudo a Deus. Portanto, hoje nós precisamos celebrar. Celebrar o que, Lúcio? Celebrar a vitória. Sempre temos a agradecer a Deus por momentos que passamos nas nossas vidas. Momentos difíceis que enfrentamos e com a graça de Deus, sempre com a graça de Deus, conseguimos superar. Nossas forças são poucas, assim como a força daquele povo. Mais na frente a palavra vai dizer que eles atravessaram o Mar Vermelho e conseguiram fugir do faraó. Conseguiram a tal liberdade. Então, por quê? Porque Deus estava com eles. Foi Deus quem permitiu que eles saíssem do Egito, que eles conseguissem se desvencilhar, conseguissem fugir do faraó e que atravessassem o Mar Vermelho. Todos sabem o que aconteceu no Mar Vermelho. As carruagens, os soldados foram inundados por água, foram afogados, né? Então Deus hoje, Ele diz para a gente que a gente não tema, porque Ele está conosco, que nós permaneçamos firmes para nos dar a vitória. Deus não quer que você se entregue. Deus não quer a sua murmuração. Não temais, meu filho. Não tenhais medo.
Ele diz aqui na palavra. Só que a situação, às vezes na nossa vida, vai tudo bem e de repente a situação muda. Em decorrência de vários eventos na nossa vida, em decorrência de vários fatores na nossa vida, a nossa situação, ela pode mudar. Muitas vezes, às vezes mudam para melhor, mas às vezes mudam para pior, né? Como mudou a situação para os israelitas, na nossa vida também pode acontecer o mesmo, né? Então nós precisamos focar os olhos em Deus e não nas dificuldades que se acumulam na nossa vida. Porque se nós focarmos nas dificuldades, nós perderemos a confiança. Nesse momento de doença, esse ano de 2020, que assolou a doença, se nós focarmos só na doença, o que vai acontecer conosco é que nós perderemos a confiança em Deus. Precisamos focar em Deus. E Ele vai agir como Ele agiu nesse ano de 2020. Quantos livramentos Deus nos deu? Quantos livramentos Deus nos deu, a nossa família? Pare para olhar, pare para verificar. Não deixe que a murmuração entre na sua casa. Não deixe que a murmuração entre na sua vida. Portanto, faça uma reflexão e veja o livramento. Quantas graças, quantas vitórias Deus lhe deu. Não só na área da saúde, mas no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua comunidade, na igreja. Quantas coisas boas Deus nos deu, quantas vitórias Deus nos deu. Portanto, é preciso que você direcione seu olhar para Deus. Que você tenha mais confiança em Deus. Deixe um pouco as murmurações, as lamentações de lado e procure buscar um pouco mais a palavra de Deus para que ela possa lhe fortalecer. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, eu quero só te agradecer, Senhor Jesus, por essas pessoas que aqui estão a perseverar, sem murmurar, sem lamentar, sem derramar lágrimas, e se derramando lágrimas, que sejam lágrimas de gratidão a Deus, Senhor. Eu te entrego, Senhor Jesus, essas pessoas. Eu quero te agradecer pela vida delas, por estarem perseverando na oração, Senhor Jesus. Que elas continuem a focar, Senhor Jesus, olhar em Ti, Senhor. Para que elas possam continuar firme e forte, sem temer, permanecendo firme, perseverando. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, por isso, Senhor. Deus é mais.